Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Amém. Quando o assunto é dons espirituais, é ministérios, eu acredito que esse seja um dos textos mais importantes da palavra de Deus. Porque há um versículo da palavra de Deus que é extremamente distorcido por algumas correntes teológicas. Quando você lá, 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. Um capítulo que todo mundo conhece, capítulo do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos. Você continua lendo Coríntios 13, em um determinado momento, Paulo fala assim: havendo línguas, cessarão, havendo profecias, desaparecerão. Né? Então o que Paulo está falando? Que o dom de línguas um dia vai desaparecer, isso é verdadeiro. O dom de profecia um dia vai desaparecer. Aí ele continua, aí ele fala assim: ó, agora nós conhecemos em parte, né? Mas um dia conheceremos perfeitamente. Quando vier aquilo que é perfeito, aquilo que é em parte desaparecerá. Aí o que algumas correntes teológicas falam? Que a Bíblia é aquilo que é perfeito. E quando a Bíblia foi completa, né, quando a Bíblia terminou de ser escrita a Bíblia é aquilo que é perfeito. Essa corrente alega. Então o que é em parte, ou seja, os dons, desapareceram. Por isso que existe algumas igrejas, e graças a Deus são bem poucas mesmo hoje, que falam que os dons espirituais não existem. Que os dons espirituais cessaram quando a Bíblia completou. Bom, por que esse ensino é um ensino? Primeiro que é falso. Né? Em nenhum momento em Coríntios capítulo 3 diz que os dons cessariam quando a Bíblia terminasse de ser escrita. Não está escrito isso lá de maneira alguma. O que diz é quando vier aquilo que é perfeito. Nós já falamos que a melhor maneira de nós descobrirmos o verdadeiro sentido das Escrituras é na própria Escritura. Amém? Fala comigo, a Bíblia explica a Bíblia. Amém? Então a melhor maneira de você entender uma verdade da Bíblia, que existe confusão, se você quer saber o real sentido, o primeiro lugar que você tem que vir é na própria Bíblia. Então, esse texto aqui, em Efésios capítulo 4, ele está falando do mesmo assunto de Coríntios capítulo 13. Coríntios está falando dos dons, Efésios também está falando dos dons. Coríntios fala que os dons cessarão quando vier o que é. Aqui também fala que os dons cessarão quando o quê? Vier o que é perfeito. Só que aqui ele fala o que é perfeito. O que é perfeito? Até que cada homem chegue na estatura de varão perfeito, ou seja, de Jesus. Quando você for exatamente como Jesus, você não precisa de mais nenhum dom. Por quê? Qual o propósito dos dons? Edificar a igreja. Qual o propósito dos dons? Fazer a igreja amadurecer. Quando você for exatamente como Jesus, você não tem mais que amadurecer. Você não tem mais que crescer. Você alcançou a estatura de varão perfeito, a estatura de pessoa completa. Quando é que isso vai acontecer? Na volta de Cristo. Porque na volta de Cristo, aquilo que é mortal será revestido pela imortalidade. Aquilo que é frágil será revestido pela força. Então, os dons espirituais cessarão? Sim. Quando? Unicamente quando Jesus voltar. Antes disso, os dons espirituais permanecem, os dons espirituais continuam e nós precisamos deles. Amém? Amém. Não sabe que eles são importantes. Amém. Extremamente
importante os dons espirituais. E por que essa é uma doutrina que nós temos que ensinar e nós temos que corrigir? Né? Ontem, na gravação da palavra sobre o dom de línguas, quando ensinei sobre isso, por que é muito preocupante essa linha que diz que os dons cessaram, ou que o dom de línguas não é assim? Por quê? Porque, primeira coisa, quando você diz que dons espirituais não existem mais, isso é um engano. Próximo passo desse engano que existe: você atribuirá, se os dons não existem mais e se os dons cessaram, se está acontecendo alguma coisa, a manifestação de algum dom, então ela é falsa, segundo essa linha de raciocínio. Então, se eu estou atribuindo um dom, porque a Bíblia diz, segundo esse entendimento, os dons cessaram, e eu vejo a suposta manifestação de dom espiritual, sabe qual que é a próxima parte? A pessoa então vai atribuir esse dom a quem? Ao diabo. Então ele vai atrair esse dom ao diabo. Irmãos, e quando ele faz isso, ele está a um passo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é muito perigoso. E é o único pecado, segundo a Bíblia, que não tem o quê? Jesus fala que todos os tipos de pecados e todos os tipos de blasfêmias serão perdoados dos homens. Qualquer pecado pode ser perdoado, irmão. Mas ele fala assim, mas aquele que falar uma palavra de blasfêmia contra o Espírito Santo nunca mais será perdoado. Nem nesse século, nem no futuro. Fala comigo, misericórdia. Misericórdia. Fala comigo, misericórdia. Misericórdia. Agora, por que Jesus falou isso? Em que momento Jesus falou isso? Se você prestar atenção na passagem, a Bíblia diz que Jesus estava fazendo o quê? Expulsando os demônios. Ele estava expulsando os demônios, curando os enfermos. E os milagres estavam acontecendo. Aí de repente os fariseus chegaram e falaram o quê? Você expulsa os demônios pelo poder de quem? De Beelzebul. Olha só, se você ler a Bíblia, Jesus só começou a fazer milagre depois de quê? Quando Jesus começou a fazer milagre? Só depois que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. Não foi isso? Jesus nunca fez milagre antes dos 29 anos de idade. Mas quando ele tinha cerca de 29 anos de idade, ele entrou nas águas, ele orou, está lá em Lucas. O Espírito Santo veio sobre ele. Aí ele começou a pregar, aí ele começou a fazer milagre. E se você prestar atenção, antes dos milagres, antes dele começar a operar os milagres, a Bíblia diz que ele entra numa sinagoga e ele fala qual é a fonte do poder dele. Lembra o que ele falou? O Espírito do Senhor está sobre mim. Então qual que era a fonte do poder de Jesus? O Espírito Santo. E quando eles falaram que a fonte de poder de Jesus era Beelzebul, eles estavam chamando quem de Beelzebul? Esse é o pecado que não tem perdão. Eu não estou falando da pessoa que não sabe o que está fazendo, porque eu já fiz isso, né? Eu embora houvesse me convertido, tinha sido liberto, tudo, a minha vida estava uma bênção, mas eu fui para uma igreja que não acreditava nos dons espirituais e que me ensinou que os dons espirituais não existiam e que me ensinou que orar em línguas era do diabo e que me ensinou que as 9 manifestações do Espírito Santo estavam extintas e não existiam mais. Então eu saí por aí falando e ensinando que o dom de línguas era do diabo. Só que, diante de Deus, eu não sabia. Eu estava enganado. E Deus sabe reconhecer isso. Então, quando a Bíblia fala da blasfêmia do Espírito Santo, é aquela pessoa que sabe que é o Espírito Santo que está operando. Mas por algum motivo, ela atribui aquele poder ao demônio. Agora, seja bem sincero, alguma pessoa é capaz de fazer isso? Você acha que uma pessoa é capaz de fazer isso? Uhum. Infelizmente querido. Infelizmente. Nós vimos isso acontecer há mais ou menos um ano.